Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Se não me falha a memória, nós paramos no episódio de Lídia. Então, nós vamos dar continuidade aqui a partir do verso 16. Então, Atos, capítulo 16, nós vamos dar continuidade a partir do verso 16, logo após a conversão de Lídia e de as pessoas que eram da casa dela. Irmão Ricardo, tu pode fazer a leitura para a gente do verso 16 ao 18, se possível? Aconteceu que em nós, para aumentar a oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, e tira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Bom, nós vamos tratando verso a verso, e é interessante porque no início do verso 16, ele já inicia: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Nos versos anteriores, de Atos mesmo, no verso 10, nós vemos que Paulo, ali Timóteo também, Silas, eles estavam justamente procurando esse local de oração. É dito no verso 10 de Atos 16, assim que teve a visão, imediatamente procuramos a partir para aquele destino, concluindo que havia chamado para anunciar o evangelho. Verso... acho que não é o verso 10, eu anotei errado. É verso 13, perdão. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então eles estavam anteriormente justamente procurando esse lugar, e a partir desse local que eles pararam ali, beira-mar, eles, no caso, abordaram essas mulheres, e dentre elas nós vimos Lídia, que se converteu, foi batizada. Nós vemos também que os da sua casa também foram batizados também. E aí nós reforçamos justamente o ponto também, onde, sim, agora no verso 10, nós vemos justamente Lucas se incluindo agora na viagem que Paulo estava fazendo também junto com Silas. Nós vemos justamente o termo nós, o verso 16, e aconteceu que indo nós para o lugar de oração, justamente agora nós vemos Lucas sendo testemunha ocular de tudo o que estava acontecendo ali. Ele registra, mas ele também é testemunha ocular agora nessas viagens que Paulo estava realizando com outros servos de Deus, no caso aqui também Silas e Timóteo. Agora, diante disso, nós vemos que aparentemente não tinha uma sinagoga em Filipos, porque eles não recorreram a um local que era a sinagoga, mas sim a um local de oração, como foi comentado também no estudo passado. E assim nós podemos entender que possivelmente havia poucos judeus naquela região de Filipos. Grande parte, talvez, eram de gentios daquela cidade. E assim, o local que eles tinham era um local de oração, não era uma sinagoga em si. Diante disso, quando eles estavam indo para esse local de oração, nós vemos o que acontece. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Agora, aparentemente, essa jovem, ela é possessa de um espírito. Esse espírito é um espírito de adivinhação, possivelmente aqui tratando-se também de uma possessão demoníaca. Esse ato de adivinhação, é importante nós entendermos isso, é um ato que é condenado na Antiga Aliança. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, versos de 10 a 12,
É dito o seguinte, Deuteronômio capítulo 18, versos de 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, esse ato de adivinhação era um ato justamente que era condenado por Deus. Nós vemos no capítulo anterior, se eu não me engano, no capítulo 13 mesmo de Deuteronômio, versos de 1 a 3, Deus falando sobre aqueles que fariam justamente predições corretas, mas essas predições corretas aconteceriam como um teste para eles ver se eles tinham um amor a Deus. E essas pessoas, elas procurariam levar os servos de Deus ali, o povo de Deus, para outros deuses. Então, nós vemos justamente aqui, aparentemente, essa jovem que realizava predições, realizava adivinhações, e aparentemente ela realizava adivinhações que eram corretas, porque trazia lucro para os seus senhores. Quando nós vemos justamente nos versos anteriores o termo senhores, aparentemente essa mulher era uma escrava desses rapazes, desses homens que, no caso, eles lucravam com o espírito que ela tinha. Diante disso, nós nem podemos lembrar também da passagem de Miqueias, capítulo 3, onde nós vemos um registro semelhante, onde essa jovem ela é explorada economicamente. Nós vemos Miqueias acontecendo, tendo um episódio, Miqueias capítulo 3, verso 11. Miqueias capítulo 3, verso 11, é dito o seguinte, Miqueias capítulo 3, verso 11, é dito, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Aqui nós vemos justamente o ato de falsos profetas que estavam se revelando, pessoas que faziam adivinhação, mas tudo de forma condenável aos olhos de Deus. Nós vemos justamente essa mulher também, que estava possessa desse espírito. Esse espírito, como ele é expulso adiante por Paulo, nós já entendemos que esse espírito não é um espírito que provém de Deus. Porque aí nós podemos lembrar daquela passagem de Lucas, onde Jesus é acusado de expulsar ali um demônio, se não me falha a memória, de um mudo, e aí ele é acusado de fazer isso por Beelzebu. E aí Jesus traz a explicação, olha, pode por acaso uma casa se dividir, no caso ali falando justamente da divisão, e ainda isso ser sustentável? Quando nós vemos Paulo expulsando esse espírito, se esse espírito fosse de Deus, estava havendo uma divisão. Esse espírito, ele não pertencia a um espírito de Deus, mas sim a um espírito maligno. Justamente por nós vemos Paulo expulsando. Pelo menos eu interpreto dessa forma, entendo dessa forma aqui, porque senão não faria sentido Paulo expulsar ele, sendo que esse espírito era de Deus, fazia adivinhações por parte de Deus. Agora, verso 17, continuando, voltando para Atos capítulo 16, verso 17, é dito o seguinte, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante aqui. Essa jovem, possessa desse espírito, ela seguia Paulo e a nós ali, provavelmente falando justamente Paulo, Lucas, Silas, Timóteo, como no caso lá no início do capítulo 16, nós vemos Paulo buscando a Timóteo para fazer as viagens missionárias. Diante disso, essa jovem ela seguia continuamente, causando talvez uma distração na pregação do evangelho que, no caso, os servos de Deus estavam fazendo. E é uma persistência que nós vemos
algo muito comum também acontece nos evangelhos, quando justamente nós vemos, por exemplo, em Marcos capítulo 5, verso 7, um espírito imundo ali sempre falando a Jesus, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. Diante disso, nós vemos esse espírito adivinhador falando que Paulo e os outros que estavam ali com Paulo eram servos do Deus Altíssimo. E embora essa declaração ela seja verdadeira, normalmente nós vemos justamente esse padrão. Muitas vezes, Satanás usa de artifícios que, no caso, ele fala uma verdade e depois deturpa o resto para atrapalhar o trabalho de Deus. Nós vemos justamente Jesus sendo tentado. Quando Jesus é tentado, é dito algumas coisas que condizem com a realidade, mas as demais coisas são justamente para fazer com que Jesus caia diante do Pai. Nós vemos aqui esse espírito falando algo verdadeiro. Diante disso, nós devemos sempre estar atentos que Satanás, ele não usa artifícios que não sejam atraentes. Se ele falasse somente mentira, uma pessoa que fala somente a mentira, ela leva crédito, ela recebe a atenção. Não. Normalmente, quando uma pessoa só mente, ela justamente perde credibilidade. Mas Satanás é esperto. Ele usa de algumas verdades para atrapalhar os servos de Deus no trabalho dele, no trabalho de Deus. Agora, também continuando, quando nós vemos aqui essa afirmação, ele fala: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mais uma vez, está correto? Está correto. Paulo pregava e os servos de Deus pregam justamente o evangelho, que é o caminho para a salvação. E o evangelho prega quem? Cristo. E Cristo é o caminho para a salvação e o único caminho para a salvação. Então aqui nós vemos Satanás tentando distorcer ali, talvez, a mensagem que Paulo e os outros servos de Deus que estavam ali presentes estavam pregando a outros. Então, o que acontece diante disso? Diante desse espírito que fica recorrentemente falando coisas e atrapalhando a pregação do evangelho, verso 18, é dito o seguinte: e isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quero chamar a atenção primeiramente, aqui no início do verso, é dito que essa jovem, ela ia atrás de Paulo e dos outros servos de Deus que estavam pregando o evangelho, não durante um dia. Ela não estava passando um dia somente ali, atrapalhando o trabalho. Não. Por muitos dias, nós vemos a persistência da jovem que estava possessa desse espírito. E talvez até a paciência de Paulo e dos outros servos de Deus que estavam presentes ali. E talvez Paulo só agiu quando ele percebeu que isso estava afetando o trabalho que eles estavam realizando. Olha, essas pessoas que estão recebendo o evangelho não podem achar que eu tenho comunhão com esta jovem que está possessa desse espírito. Era uma cultura pagã, uma cultura extremamente pagã ali em Éfeso. Então Paulo se encontra perturbado, indignado. E aqui o indignado justamente fala de perturbação. Paulo estava ali com o espírito afligido, incomodado com aquela situação. Talvez olhando para o perigo de possivelmente uma confusão entre o evangelho e o paganismo que estava presente naquela sociedade, e o discernimento entre cultura e o evangelho de Deus deve ser claro. Jamais deve haver justamente a confusão, no caso do evangelho, com as coisas que acontecem na nossa cultura. Eu já vi pessoas falando, por exemplo, pegando aquela passagem onde os
Os magos olham para o céu e veem as estrelas e são guiados pela estrela para falar justamente sobre signos. Isso não é justamente uma confusão entre o evangelho de Deus e as coisas pertencentes a este mundo? Paulo, ele fica perturbado com isso. Diante disso, ele fala em nome de Jesus Cristo. A autoridade não é de Paulo, mas de Jesus. A vitória sobre o poder demoníaco é exclusivamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 16, verso 17, Jesus fala que os seus discípulos expulsariam demônios em nome de si próprios? Não, em nome de Jesus Cristo. E é isso que acontece. Paulo expulsa esse espírito em nome de Jesus Cristo. Diante disso, na mesma hora, saiu. A libertação foi imediata, mais uma vez, provando a soberania de Cristo sobre o reino das trevas e que Paulo estava realizando o trabalho realmente em nome do Senhor. Porque se não fosse em nome do Senhor, isso não aconteceria. Agora, isso nos ensina algumas coisas. Primeiramente, nós temos que ter discernimento. Nem toda declaração verdadeira leva a uma origem divina. Os evangelhos nos falam muito disso. Demônios que reconheciam Jesus Cristo. Aqui nós vemos um espírito que fala que esses servos, eles eram servos do Deus Altíssimo. Então, nós não devemos simplesmente acreditar que uma afirmação verdadeira tem origem divina. É importante nós sempre examinarmos pelo que nós temos revelado nas Escrituras, pois o que nós temos em mão é a palavra de Deus. Essa sim, inspirada por Deus. Então, é importante nós examinarmos. É importante nós olharmos para as Escrituras e termos justamente esse discernimento espiritual. Um outro ponto é justamente a autoridade de Jesus sobre o ocultismo, sobre os espíritos malignos. Jesus vence sobre o poder demoníaco e não existe sabedoria humana que esteja acima do poder de Deus. Agora, também tem um outro ponto. A cultura humana, o ocultismo, não tem comunhão com a luz. É importante nós termos esse compreendimento. Muitas vezes as pessoas tentam mesclar o que nós temos nas Escrituras com o que nós temos presente na nossa cultura. Isso é errôneo. Nós devemos sempre entender que o Evangelho ele não se mistura com as coisas deste mundo. Então, quando nós olhamos justamente pessoas fazendo adivinhações, como acontece hoje. Em dia ainda existem pessoas que ficam ali tentando fazer adivinhações, predições, olhando para as estrelas e tentando adivinhar o que vai acontecer no dia seguinte. Isso é algo terreno, é algo que não pertence a Deus. Nós devemos sempre focar na fidelidade do Evangelho. O Evangelho ele deve ser puro e não associado a práticas humanas, evitando justamente esse sincretismo, essa mistura entre o que nós temos como palavra de Deus e o que nós temos na nossa cultura. Paulo combate isso porque, provavelmente, esse ato dessa jovem estava atrapalhando eles a evangelizar, a pregar a palavra e, talvez, possivelmente, haver uma mistura entre as pessoas acreditarem que aquela jovem, por estar sempre com eles, atrás deles, estava junto com eles. Paulo, ele começa a ficar perturbado com essa possibilidade. O que ele faz? Ele livra essa jovem desse espírito, porque não pode ter comunhão entre as trevas e a luz. Irmãos, um comentário sobre esses versos de 16 até 18. É uma passagem muito difícil, meu. Eu, particularmente, eu bastante dificuldade de interpretá-la, Porque, como você disse, o que ela está falando aqui
Parece ser algo bom, né? Estes homens são servos de Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então, foi uma afirmação que é verdadeira, mas aquela moça ali, por mais que aquilo se repetia, não assumia nenhum compromisso com Deus. Não assumia nenhum compromisso com Deus. Não mostrou nenhum arrependimento, nenhuma mudança de vida. Não atendeu ao Evangelho. Então parece algo assim, meio que uma bajulação do demônio, né? É como assim, ó, talvez se eu ficar aqui, né, fazendo essa propaganda, ele vai me deixar em paz, né? Porque a gente vê lá nos evangelhos, eles não queriam ser expulsos, porque eles iam para o inferno, né? Para o abismo, né? É como se fosse uma espécie de bajulação, né? Então, Deus ele não quer o louvor, né, de pessoas de espíritos que estão dispostos a se curvar perante ele e servi-lo. Né? É difícil entender o que está aqui, né? Funciona como uma espécie de bajulação. Mas aqui, Paulo entendeu o quê? Que ali tinha uma alma escravizada. E ele não ia permitir que aquela alma escravizada continuasse escravizada, simplesmente por ele ter uma vantagem de propaganda. Porque a gente não quer simplesmente propaganda, né? A gente quer que as pessoas se rendam ao Senhor. Então, é difícil entender isso, essa passagem, né? Por causa justamente disso, essa confusão que dá, né? E olha só o problemão que a gente vai ver que vai ter, né? O apóstolo Paulo vai ter por libertar os seus Deus para trazer libertação para a vida dessa moça. Vai trazer grandes problemas para ele. Lá na frente a gente vai ver que isso também vai resultar em louvor e glória a Deus, né? Desculpa, irmão, eu só falei assim, impressões gerais, porque eu considero essa passagem muito difícil. Outra questão também, essa questão do adivinhar, né? É do futuro. Eu particularmente, eu acredito que o futuro mesmo, quem só conhece é Deus. O futuro, quem só conhece é Deus. Porque o futuro, ele é determinado pelo livre-arbítrio das pessoas. E a última palavra, quem vai dar o ponto final é o Senhor. Não é? O Senhor. Só Ele é capaz de conhecer. Não é? Mas então, por que essa mulher velha dava tão loucos para essas pessoas? Não é? A Bíblia fala que o potestade do ar, ele fala demônio, né? Potestade do ar. Outra coisa difícil de entender, como é essa potestade do ar? Eu entendo, eu suponho que está por aí. E às vezes tem coisas que a pessoa fala no secreto, faz no secreto, que pessoas não enxergam, mas uma câmera pode enxergar. E se não tiver câmera, seres espirituais podem enxergar e revelar. Não é coisas que aconteceram, mas coisas que vão acontecer, mas coisas que já aconteceram, que só a pessoa sabe. Sim. E tem coisas que já estão em curso, né? Tem coisas que já está em curso, você sabe que vai acontecer, porque já foi desencadeado. Né? Os espíritos malignos têm essa possibilidade de ver o que está acontecendo e saber o que vai dar. Não é uma questão de conhecer todo o destino das coisas, mas ele é um enganador. Então eu acredito que talvez ele era adivinhador por causa disso, ele sabia dessas coisas assim que outros não viam, mas a pessoa sabia. É outro mistério também. Será que o demônio sabe o que está dentro do coração da pessoa, dos pensamentos da pessoa? É outra questão. Eu particularmente acredito que só a gente, Deus sabe. Mas da mesma forma que a gente, quando a gente conhece uma pessoa, pelo gesto dela, pelas feições da pessoa, a gente adivinha mais ou menos o que está acontecendo com ela. Você acha que o diabo quer um ser espiritual? Que conhece a raça humana, ele não consegue adivinhar? Agora, Jesus, eu sei quem tem acesso ao nosso coração, ele sabia os pensamentos das pessoas, né? Então, longe de mim, queria dizer que Satanás tem um conhecimento igual a Deus, um poder igual a Deus. Tem coisas que são pertencem ao Senhor. Mas, com certeza, o diabo ele sempre quis aparentar ser mais do que ele realmente é. Ele sempre quis adoração que pertence a Deus, sempre quis mostrar um poder maior do que ele tem, acha maior do que Deus, né? Então, eu acho que tudo isso aqui está nessa questão aqui. E desculpa a gente entender, entendeu? Porque é complexo mesmo. É complexo. Eu vou por aquela passagem lá de Isaías.
Deus fala assim, só há um Deus, só eu que consigo ver o futuro. Quem é o Deus que consegue dizer, tal, quando ele fala lá, ele cita o Ciro que ia nascer, centenas de anos antes, que ia libertar o povo de Deus. Né? Então, acho que tem coisas que só pertencem ao Senhor. Bom ponto, excelente ponto, não. Obrigado. Mais um comentário ou dúvida? Eu vejo também que seria normal se qualquer rejeição assim, né, para poder ver que outra pessoa que estava falando sobre Deus, mas é uma pessoa endemoniada, né? A gente vê naquela que você estava uma pessoa endemoniada, quando Jesus Cristo falava que Jesus Cristo é o Filho de Deus Altíssimo. E estava falando da pessoa endemoniada, imediatamente Jesus puxou para o demônio. Na verdade, Jesus não precisa da ajuda do demônio, não está nada, ele já sabe que é uma pessoa que não tem ajuda. Então a gente tem isso, uma rejeição da parte de Deus. Deus ele é correto, ele não precisa de ajuda de alguém que não Quer destruir o ser humano, né, irmão? Quer destruir o ser humano. Perfeito. Mais um comentário? Ou... Eu tenho um comentário. Escutei, eu acho que não se interpreta até pelo Espírito de Deus dessa mulher, não, mas é difícil porque tem um companheiro do outro estudo. Mas você vê que Paulo, eu acho que não tem condições de ser Espírito de Deus aí. Não. Porque a Paulo, quando ele ia para uma cidade, no começo lá, o Espírito Santo não deixou, depois ele de novo, eu não vi o estudo passado, até que eu queria comentar sobre o líder. Não tem como o Espírito de Deus expulsar o Espírito de Deus. Isso. Mas o detalhe que o Ricardo falou aí, mas parece que o demônio ele sabe quem é de Deus e quem não é. Porque se você vê no capítulo 19, para frente, que nós vamos estudar, teve os judeus lá, o filho de sacerdote, ele foi expulsar o demônio lá, ele levou foi uma surra. Aí ele falou para ele, Cristo, Paulo ele conhece. Me parece que os demônios ele conhece até quem é de Deus e quem não é. Porque os demônios falaram que conhecem Cristo, beleza, mas ele conheceu até o apóstolo Paulo. Eu não sei se é Atos 19, não sei se É por aí, 19. é o 7 lá. Então ele conhece quem é de Deus e quem não é. Sim. E sobre o Espírito Santo, eu estava vendo, até vou perguntar, eu estava vendo o Velho Testamento, esse dia que eu fiquei em casa, aí o Velho Testamento fala muito em Espírito de Deus. É diferente do Espírito Santo. Você vê que vai lá no segundo rei, no primeira rei, segunda crônica, ele fala muito de Espírito de Deus. E já no Novo Testamento, muitas vezes a gente vê Espírito Santo. Será que tem aquele negócio que Cristo falou quando a gente morrer, quando ele subir, e o Espírito Santo descer? É o mesmo que vocês entendem aí sobre Velho Testamento, Espírito de Deus, e Novo Testamento, Espírito Santo. eu acho que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É a mesma coisa? Eu acho É a mesma coisa, eu não sei, mas esse é o Espírito de Deus. Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque, apesar que o Luiz colocou a questão aí que é difícil mesmo de entender, né? Eu acho que eu tenho implícito no comentário do Luiz é a seguinte pergunta. Se o Espírito de Deus é o Espírito Santo, então significa que o Espírito já estava aqui. Se já estava aqui, então por que Jesus ia falar que ia mandar depois? Eu acho que implicitamente, no comentário do Luiz está essa questão. Ele não fez essa pergunta. Alguém que implicitamente é isso. Eu acredito que quando a Bíblia fala do Espírito de Deus, ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Né? E o Espírito Santo aqui é chamado, na passagem que a gente viu, de Espírito de Jesus também. Né? Espírito de Jesus. Então, como eu poderia, diante disso, se eu aceitar que essa expressão Espírito de Deus é o Espírito Santo, eu tenho que acreditar que o Espírito Santo não foi a única vez que ele veio na Terra, não foi só depois que Jesus subiu ao céu. Antes de Jesus vir à Terra, encarnar, Deus já tinha enviado o Espírito Santo em alguns momentos específicos. Quando Jesus veio à Terra, né, o Espírito Santo veio em alguns momentos também. O Espírito Santo pousou sobre Jesus. Parece que o Espírito Santo ia e vinha. Mas quando Jesus subiu ao céu, ele falou, eu vou mandar de novo. Mas isso não significa que ele nunca tenha vindo aqui para a Terra. Se você parar para pensar, quando Saul ele foi ungido rei, Samuel ele falou, o Espírito Santo o Espírito de Deus vai te encontrar, você vai ser tomado, você vai se tornar em outro homem. E a Bíblia fala que quando ele começou a pecar, o Espírito deixou ele. O Espírito Santo deixou ele. Então eu acredito, Luiz, que a expressão Espírito de Deus
é uma outra expressão para se referir ao Espírito Santo. E no próprio livro de Atos, chama o Espírito Santo também de Espírito de Jesus, mostrando que, de uma certa forma, ele está sob a autoridade do Senhor Jesus também, né? Pelo menos é o que eu entendo. Pode ser que eu esteja equivocado, mas diante das referências que eu tenho estudado, eu acredito que essa seria uma possibilidade. Mas Ricardo, assim você que entende mais, são caras. No Velho Testamento, tem algum nome do Espírito Santo e no Novo Testamento tem alguma referência ao Espírito de Deus? Isso eu tenho que fazer uma pesquisa mais. Eu também concordo. Tudo mais amplo. Que você fez essa uma questão assim que a gente tem que fazer um levantamento. Né? Eu sei. Mas assim, eu acho que é provável, né, que seja uma forma de se referir ao Espírito Santo antes da vida de Cristo. E como o Espírito Santo não é chamado só de Espírito Santo, mas também é chamado de Espírito de Jesus, né? Ou só o Espírito, eu imagino que seriam formas diferentes de se referir ao Espírito Santo. Mas é uma boa pergunta, porque talvez no Velho Testamento tenha uma expressão falando de Espírito Santo, porque talvez seja tão comum eu falar do Espírito Santo, que quando eu li o Velho Testamento, parecia Espírito Santo, o Espírito Santo, eu conheço, o Espírito Santo mesmo. Mas como você fez essa pergunta, é bom fazer esse levantamento. Será que aparece essa expressão? Espírito Santo? Porque eu vi 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônica. Eu vi muito falando dos reis, eu vi falar muito do Espírito de Deus que descia. Inclusive até no templo lá, desceu lá em cima. Um rapaz só no templo, estava lá. Em Êxodo, em Números, de Deuteronômio, quando fala que tirou o espírito de Moisés e passou por 70, não é? Tem essa passagem de Saul, tem que ver se é a expressão lá Espírito Santo, Espírito de Deus. No começo da Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali a gente explica o quê? Aquele Espírito de Deus que pairava sobre as águas é o Espírito Santo, terceira pessoa, ou é os três, Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eu acredito que é o Espírito Santo ali, né? Mas aí é uma boa pergunta, tem que fazer um levantamento. Sim. Em Mateus, capítulo 3, quando eu versículo 16 e 17. Fala, batizado Jesus saiu da água, e esse que abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Ele mandou o céu e dizia, deixa meu filho amado ele voltar. E o Espírito de Deus, quem é que parte sobre Jesus? O Espírito Santo, né? Então aí é sinônimo. Eu joguei aqui na Bíblia, Espírito Santo, a expressão, fala em Isaías 63, 10 e 11. Então existe no Velho Testamento. Isaías o quê? 63, 10 e 11. Deixa eu ver. Isaías 63, 10 e 11. Isso que é o bom da tecnologia, né? Porque antigamente a gente tinha chave bíblica, que é uns livros grossão assim, que a gente ia ter que pegar. Agora você vai lá no. É verdade, irmão, aqui, ó. Versículo 11, né? Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir o mar, o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Não existia essa expressão no Velho Testamento. 10 também. 10. Mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, isso mostra que o Espírito Santo já agiu no Velho Testamento também. Aí está o ponto, aí vem a pergunta que você colocou, que eu acho que é uma pergunta inteligente. Se o Espírito Santo já esteve na Terra algumas vezes, então por que Jesus falou que ia mandar depois que subir? A explicação que eu vejo diante disso é que o Espírito Santo ele vinha e subia em alguns momentos específicos do plano de Deus. Talvez a medida que está querendo mostrar que ele tinha autoridade sobre o Espírito Santo. Também. Porque no livro de Gênesis, o mentor dele mostrava que o Espírito Santo parava essa terra. Quer dizer que ele estava parte de todas as coisas que ele estava fazendo. Exato. E ali, Jesus está querendo mostrar que a autoridade dele era assim. Interessante. É uma boa pergunta, porque assim, eu nunca parei para refletir tanto nisso. Mas essas perguntas fazem a gente meditar nisso, porque pode ser que outras pessoas perguntem também, né? Beleza. Mais um comentário?
Sim. A respeito da mulher nomeada, né? Bom ponto também. Porém, a gente está mais atento, né? Porque o diabo foi jogado aqui na terra, né? E Deus disse que ele já veio para matar, para mais destruir, mas Deus veio para dar vida e quê? Não mudamos, né? Então a gente tem que ficar bem atento com essas pessoas, né? Nós falamos, se fosse mal, está fazendo mal para as pessoas e muitas vezes ele até querer mostrar coisas de adivinhação, essas coisas aí que não é a voz do Senhor. E aí a gente fica bem atento, porque o diabo ele sabe que a gente também, né, já se rendeu ao Senhor, né? Mas ele não tem esse poder, né? Mas ele está ali sempre querendo atentar aquele que já é de Deus. Então, a gente tem que ficar bem atento ao pecado, né? Essas coisas aí, né? Porque se você muda de uma forma errada, para destruir a vida deles. Perfeito. E a gente tem que ficar cada vez mais e falar com o Senhor. Eu vejo que Paulo, afirmou que ele oração, do sair ao encontro, mais uma nova processo de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu Senhor. Seguindo Paulo e nós falava, dizendo: esses homens são servos de Deus, Altíssimo, e vós anunciado o caminho da salvação. Isso a respeito por mim, diz São Paulo, já indignado. O ponto é esse. Paulo se propôs de se indignar com ela, né? Foi com ela que Paulo se indignou com o Espírito. Você sabe qual é o Espírito dela. Não fica claro, mas eu acho que... Eu acho que dessa situação, dessa situação, e ele entendeu que aquilo não era de Deus. E o expulsou. Ele percebeu que aquilo ali não era de Deus. Porque eu acho que isso fala muito de indignação ao evangelista. Sabe? Aquela pessoa que... Eu sei que você é cristão, eu sei que você é um cristão verdadeiro, eu sei que Jesus é o Senhor, mas aquela pessoa continua ali, sempre vivendo naquele pecado e não quer se render para Cristo. Chega uma hora que você, né? Você chega. Tem hora que a pessoa tem que decidir que lado vai ficar, né? Então ele percebeu que aquilo ali não era de Deus. É uma bajulação do diabo. E Deus, ele não, como o irmão Paulinho falou, Deus ele não quer ajuda de alguém que não quer obedecer, não quer se tratar como realmente Deus, que fala que Deus é o Altíssimo, mas que está jogando contra, que está destruindo a vida daquela mulher. Vendo ela um objeto, apenas um objeto, alguém que dá lucro para outras pessoas. São Paulo estava brigando com o diabo, o diabo mesmo, porque ele está ali, né? Falar, os irmãos aqui é tudo certo do Senhor, né? E ela não existiu. E a gente tem que tomar cuidado para que não ser como essa endemoniada. Porque o Senhor falou, quem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Então, assim, não estou falando que nós somos perfeitos. Nós, às vezes, caímos. Mas a gente nunca tem que se acostumar com o pecado. E sempre tem que lutar contra o pecado. Sempre procurar obedecer ao Senhor. Agora, quando a vida, a prática, não bate com o que a boca fala, não vem de Deus. Não vem de Deus. E é interessante essa separação que Paulo faz, como foi comentado, de Deus não precisar. No caso, eles estavam sendo, seguidos por uma mulher que trazia lucro. E através disso, talvez eles poderiam alcançar um patrocínio para o trabalho deles. Diante disso, Paulo não se apega a esse possível patrocínio de um trabalho que poderia ser bem aceito entre a sociedade, porque aquela mulher trazia lucro. Não, olha, isso não pertence a Deus,
então vamos separar. Então, Proteger dessa mulher. isso, exato. Eu acho também, Felipe, que eu acho que o Espírito Santo estava. Essa dormia de Paulo, isso não é físico, é espiritual. Sim. Eu acho que o Espírito Santo estava em cima dele. Ele estava falando para ele, essa mulher tá. Porque o Espírito Santo ele conversa, entende? Se você faz alguma coisa errada, se você faz alguma coisa errada, você vai. Alguma coisa vai mexer com você, está errado. Se você está roubando alguma coisa, se você está pegando alguma coisa, se você não sentir nada, está meio perigoso. Aí eu acho que Paulo estava agoniado, aquilo ali é espiritual. Perfeito. E aí ele teve Isso que mesmo. confrontar ele não podia deixar para lá. Eu penso assim. Não. Mas o que mais complica nessa passagem é que ele estava falando a verdade. E aí. E eu acho que Paulo. E eu acho que foi complicado para Paulo também. Porque ele não expulsou no primeiro dia. Foi muitos dias. Eu acho que ele ficou observando. Até que ele teve certeza que não era de Deus mesmo. A propaganda era boa. Rapaz, foi difícil. Você vê que a vida dele, ele era muitos dias, né? Isso, muitos dias. Rapaz, lá. Perfeito. Eu acho muito bonito quando eu digo, vendo esses homens são servos de Deus, que lindo, né? Ele fala, né? Então, por isso que tem gente que interpreta que é Espírito de Deus, mas eu não acredito. Não, Mas não. fora. A Bíblia já falou que Eu não não é. acredito também. Eu não acredito. E uma lição para a gente, uma aplicação. Tem coisas que a gente precisa de mais tempo para ter uma certeza, né? Clareza. Como você falou, às vezes o diabo ele maqueia a mentira, né? Com roupagem de verdade. Então, e isso é mais difícil de você compreender. Você tem que ser paciente, orar muito a Deus, mas quando você tiver essa clareza, reprovar. Se a gente for pensar também numa falsa doutrina, eles vão falar muitas coisas. E é verdade, né? É verdade, né? Mas depois de aquelas coisas distorcidas também, é um pouco de acreditar, não devemos nem acreditar em todas as pessoas que falam de Deus. Muitas vezes a pessoa fala de Deus, faz o Deus, uma propaganda boa que a gente viu aí, mas depois, atrás da cortina, vai ter aquele monte de coisa. Não é por aí que Deus quer. É uma coisa que acontece muito hoje em dia. Tem todo mundo que fala de Deus, aceitar. Eu acho que às vezes até é o contrário, né? Tem muita gente que fala de Deus e às vezes é um pouco errado. Eles falam de Deus e contar daqui para fora. O problema não é estar aqui, né? O problema é se conviver com a família, é você conviver no serviço, você acha que é bonzinho, quando chega lá fora você faz um monte de coisa errada, e você acha que o Espírito de Deus e o demônio também está vendo lá fora? Pelo que ele está passando aí, ele está vendo tudo. Então é complicado. Está vendo tudo, não adianta a gente esconder nada, é complicado o negócio. Bom, irmãos, nós finalizamos por aqui no verso 18 e no próximo estudo a gente continua a partir do verso 19. Agradeço pelos comentários, que Deus nos abençoe, que Deus nos encha do Espírito, assim como Paulo teve essa sensibilidade de perceber que algo estava errado ali, que nós possamos também se encher do Espírito de Deus, para que nós tenhamos essa percepção também, esse olhar espiritual das coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos.